O canal 3 Pontos é oferecido por AV Capital, mais que um banco, uma solução, um relacionamento. E Sunset. Sunset. Nossa melhor análise é feita por você. Olá, pessoal do Três Pontos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. A gente fechou um ciclo falando sobre 3 pontos sobre a felicidade e agora a gente abre outro falando 3 pontos sobre a espiritualidade. E por que espiritualidade, né? A gente conversou bastante sobre felicidade e viu até no livro da felicidade do monge que ele diz que uma das coisas para ajudar, né, a você realmente ter felicidade é ter fé. A gente viu o professor, o Carlos Almazen, falando que na verdade não é ter a felicidade, é ser a felicidade. E aí a gente pensando um pouquinho sobre isso, vem muito a gente entender um pouquinho sobre espiritualidade. E eu gosto assim muito do sentido da gente olhar a espiritualidade no dia a dia, não é aquela coisa lá e a gente aplicá-la no dia a dia e perceber o que é a espiritualidade no nosso dia a dia, o que dá sentido e significado para a nossa vida, para a nossa existência. E aí não tinha como não chamar essa minha querida, que me ajuda muito, a Guida. Ela é radialista, eu não sabia, professora e canalizadora de mentores. Guida, seja super bem-vinda. Você sabe que é uma honra para mim estar com você aqui. Sou muito grata pela minha jornada junto com você, por tudo que eu caminhei. E aí eu queria te ouvir um pouquinho, a gente já entrando, né, no 3 pontos sobre a espiritualidade. O primeiro ponto que você acha importante para quem está assistindo a gente é saber sobre espiritualidade. Então, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer sempre, né? E é um prazer sempre entrar em contato com você e é ótimo eu poder falar sobre isso, eu gosto de falar sobre isso. Uhum. Então, o primeiro ponto é, não confunda espiritualidade com religião. Então, é importante para ter a espiritualidade presente no seu dia a dia, uma prática espiritual. Prática espiritual é uma coisa que as religiões podem dar, mas não se pode confundir prática espiritual e muito menos espiritualidade com religião. Espiritualidade é, como conceito, a conexão que você tem com o criado ser supremo, ou seja, Deus. Essa conexão, ela é possível a partir, né, das religiões, e as religiões, segundo os mentores, porque tudo que eu vou falar aqui é o que aprendi com eles, segundo os mentores, a religião, ela te oferece 3 coisas que podem ser muito boas para você. Um templo, quando você se perdeu dos teus 3 templos, que são o seu cardíaco, o seu corpo físico e a sua casa, então você precisa de um quarto templo, onde você possa refazer a conexão com a divindade. A religião pode te dar uma prática espiritual, que é o que vai promover a conexão, que é algo que você faz com ritmo e constância. Uma prática qualquer de conexão com o incriado Ser Supremo, ou seja, Deus, a partir do ritmo e a constância com que você faz essa prática. E a terceira coisa que a religião pode te oferecer é uma doutrina que promova isso, ou seja, que faça com que você entenda por que você faz isso. Sendo que os mentores falam que a doutrina não é importante. O importante é o templo e a prática espiritual coletiva. Então, o primeiro ponto para ter a prática espiritual, a espiritualidade na sua vida é praticar a espiritualidade a partir de uma prática que pode ser numa religião ou fora dela. E segundo os mentores, a prática espiritual melhor de todas é a prática do yoga,
que vai conduzir você naturalmente à meditação, e na meditação você não precisa de mais nada. A conexão com o Encriado Ser Supremo já foi estabelecida, e você sempre vai poder recorrer ao Encriado Ser Supremo sempre que você precisar, e vai obter as respostas. Então, não existe espiritualidade sem essa dinâmica com ritmo e constância de contato com Deus. Você pode falar o que você quiser em termos de espiritualidade, mas ela não existe se não existe esse contato diário, esse contato frequente, essa intimidade com Deus, que nós chamamos de Criado Ser Supremo, mas é Deus. Esse ser que é a única coisa que existe, não existe mais nada. Só existe ele, manifestado de todas as maneiras que a gente possa imaginar. É isso. Esse é o primeiro ponto. Sensacional, Guida. Eu não diria que é através da prática do yoga, da meditação. E aí é muito incrível, né? Porque na hora que a gente está meditando, que está no estado meditativo, é a hora que você está em contato com você, né? E aí, claro, com a sua essência divina e de alguma forma com o Ser Supremo. E eu nunca tinha feito essa ligação. Linda. Porque essa conexão, a meditação é um contato de você com você mesmo, mas é um outro você. Não é a sua Exato. personalidade, não é o seu cérebro físico, não é as coisas daqui do mundo. É a essência divina que você é, a origem de tudo que você é. E essa essência é perfeita. Ela não está aqui no mundo material. Você é uma manifestação disso. E quando você se conecta com isso, o que na Fraternidade Branca e os mentores da Fraternidade Branca chamam de eu superior. Ou seja, a porção divina de você. E ela sabe por que você está aqui, o que você tem que fazer aqui, como é que você deve utilizar todas as suas características aqui. E quando você está conectado com isso, não tem erro. Você vai fazer o que é melhor. E aí é lógico que felicidade, realização, essa sensação de paz interior, chega para você. E é isso. Isso é espiritualidade. Espiritualidade é esse contato íntimo com a essência divina que você é. E a partir do momento que você tem esse contato, essa consciência diária, que sim é importantíssimo, você, percebendo você, você percebe o outro, que na verdade não é o outro, né? É uma parte do todo, de Isso. nós também, de uma outra forma. E aí sim a gente consegue olhar a natureza, cada ser, cada momento com outro olhar. E aí não é mágica, não é? Você está num estado de essência, né? Com o eu superior presente ali, você sustentar isso e aí você consegue olhar para o outro de um outro lugar, de um outro espaço também. Saint-Germain costuma dizer, Saint-Germain é um dos mestres da Fraternidade Branca, ele costuma dizer que quando você não consegue lidar com o outro, você precisa mentalizar um ser divino qualquer, Jesus, a Virgem Maria, Krishna, qualquer coisa, bem aqui na pessoa. Porque aí você vai olhar para a pessoa como ser divino que ela é. Você vai lembrar que ela também é uma manifestação divina, que ela também tem um espírito imortal, que ela ela é manifestação de algo muito maior do que ela, e aí fica muito mais fácil. Mas se você não tiver essa conexão com Deus em você, se você não cultiva isso todos os dias, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai ver Deus no outro? Vai ficar difícil. Mas quando você cultiva isso, mesmo que você tenha alguma dificuldade, que a gente sabe que é kármica, mesmo que não seja tão fácil, você vai se lembrar, não, tem Deus ali, tem Deus aqui, tem Deus ali, tem Deus em todo mundo, tem Deus em todas as coisas, tem Deus em todos os seres, e aí fica muito mais fácil conviver, mesmo que haja dificuldades. E isso é espiritualidade presente na vida diariamente. A espiritualidade presente na vida diariamente faz com que a gente consiga compreender isso.
e colocar isso em prática. E aí as dificuldades de relacionamento ficam muito menores. E aí os confrontos, as diferenças de opinião, que é o próximo ponto. O próximo ponto é aceitar a realidade. Não há condições de viver a espiritualidade sem aceitar a realidade. E isso se resume numa coisa simples: não minta para você mesmo. Encare a sua sombra. Esse é o segundo ponto. O segundo ponto é: eu tenho uma intimidade enorme com Deus, mas eu estou manifestado num ambiente que limita a ação dessa minha presença divina. Então, eu preciso olhar para o que é que me limita. E as nossas sombras são só aquelas partes de nós que aqui na matéria estão limitadas pela dualidade. E eu preciso olhar para isso, porque aí, em vez de eu falar assim, ai, como eu errei, que defeito horrível, que coisa, e ficar se culpando, eu falo, não, isso aqui é algo que existe em mim por causa da dualidade, deixa eu melhorar isso aqui, deixa eu trazer isso para a luz. Ou seja, é preciso aceitar as nossas sombras, que na medida que a gente aceita as nossas sombras, a gente coloca a luz divina sobre elas, e aí é possível transformar essas sombras em luz. E esse é o segundo ponto da espiritualidade. Não há espiritualidade sem aceitação de quem você é para poder aceitar os outros como eles são. Ô, Guida, e essa questão da sombra, né? Todos temos, né? Não existe. E é Não. muito importante a gente olhar até como existência, né? A gente estando na matéria, aceitar essas sombras como parte da humanidade. E eu gosto muito, e Jung traz isso, né? Que às vezes mais fácil a gente perceber a sombra no nosso julgamento com o outro, né? A gente está em projeção, o que a gente não gosta no outro, normalmente está na gente mesmo. E aí a gente começar a pensar, opa, o que que isso fala sobre mim? E nunca é sobre o outro, Exatamente. né? Exatamente, é assim. Olhar para a sua sombra faz com que você, perceba que o outro, que a sombra no outro, fica mais fácil olhar para a sombra no outro, porque eu também tenho, então não tem esse negócio de que eu sou luz e o outro é escuridão, não tem, eu tenho as minhas coisas sombrias, e o olhar crítico é o olhar, eu olho no outro, eu vejo a sombra no outro e pode ter certeza que essa sombra está em mim. Exato. E quando eu vejo assim, não, se eu estou prestando tanta atenção nesse negócio aqui, é porque eu também tenho isso, fica mais fácil me aceitar para poder aceitar o outro. Não tem aceitação do outro sem aceitação de você mesmo. E a aceitação do outro, os mentores dizem o seguinte: você não pode transformar uma situação sem aceitá-la primeiro. Você quer mudar uma coisa que não está boa? Você primeiro precisa aceitar. Sim, ela não está boa. Eu preciso transformar. Se você ficar, não é bem assim, mas a coisa, não, peraí, não é desse jeito, você não vai conseguir transformar. Você só vai conseguir encontrar uma solução para alguma coisa que não está positiva e transformá-la em algo positivo se você aceitar. Aceitar não é falar, tá. Não. Aceitar é procurar saber exatamente por que essa realidade é assim. É ir no... Não, mas por que isso é assim? Isso podia ser melhor, mas por que não é melhor? O que se poderia fazer? Aceitar não é ficar olhando para a coisa e falar, não podemos fazer nada. Não, aceitar é conhecer profundamente a situação, que é uma coisa que a maioria de nós, eu estou me incluindo nisso, tem dificuldade de fazer. A gente entra muito, e Jung fala disso, de negação. Eu nego a realidade porque eu não quero olhar para ela. Porque aceitar vai significar ter que olhar para ela, mesmo, em detalhes.
E só quando eu olho para algo com muita atenção e com muito cuidado, é que eu vou descobrir como é que eu soluciono, como é que eu mudo isso. Isso acontece até com as coisas mais práticas, até com um quarto que precisa ser arrumado. Até, se você não falar, precisa ser arrumado, vamos ver por que está assim, o que, que a gente vai conservar, o que, que a gente vai jogar fora, o que, que a gente vai limpar, o que, que a gente vai doar. Mas precisa, se eu falar, não, eu não quero olhar para esse quarto, ele não vai se arrumar sozinho. É bem simples assim. E aí isso leva a gente ao terceiro ponto. E o terceiro ponto é conviver com as diferenças. Sem conviver com as diferenças, você não pode dizer que a espiritualidade está na sua vida ainda. Porque conviver com as diferenças significa aceitar de fato que Deus está em tudo e Deus se manifesta de tão diferentes maneiras que pode ser até difícil a gente compreendê-las. E aí, porque isso é o princípio da igualdade. A igualdade não é todo mundo igualzinho. A igualdade é semelhantes na origem e diferentes na manifestação. Isso é igualdade. E aí, você não pode dizer que você está intimamente ligado a Deus, aceitando a realidade, se você não convive bem com a diferença. E aí, essas são as três coisas. Quando você olha para uma pessoa e ela tem uma prática espiritual com ritmo e constância, isso se manifesta na vida dela como, isso vai se manifestar na vida dela como facilidade para aceitar as coisas como elas são, a realidade, e um poder extraordinário para transformar as situações em algo melhor. E quando você percebe que essa pessoa convive bem com a diferença, você tem certeza que você está... Não importa qual é a religião da pessoa, não importa qual é o nível hierárquico que ela tenha dentro da espiritualidade, não importa nisso, nada disso. Você pode dizer, a espiritualidade está ali, porque ela se manifesta como essa facilidade de se mover no mundo material, transformando cada situação em alguma coisa melhor para todos. Se esses três pontos não é possível, então, se eu quero a espiritualidade na minha vida, eu tenho que descobrir uma prática espiritual, não precisa ser o yoga, mas a melhor é o yoga, segundo os mentores. É preciso aceitar as coisas como elas são para poder transformá-las, e é necessário conseguir conviver com as diferenças. É isso, basicamente. E já tem um trabalho para uma vida aí, né? Olha, eu vou te falar, eu estou nisso faz tempo. Estamos E todos. olha que, assim, conscientemente buscando isso, e olha que é difícil. Mas é muito prazeroso quando você consegue perceber os pequenos progressos, aqueles aspectos em que era muito difícil e que, com essas três coisas, vai ficando cada vez mais fácil. E aí, tem um mentor que trabalha comigo bastante que diz, e aí a sua vida vai virando um paraíso sobre a terra. Ele fala isso. Aí você falou que tem um estudo de felicidade. Segundo os mentores, felicidade é resultado de ter um plano de realização e felicidade, um projeto. E, para mim, esses três pontos são o projeto. E aí, se você está conscientemente ligado em ter uma relação pessoal e particular com Deus, em aceitar a realidade como ela é para poder transformá-la, e você quer conviver com todas as diferenças, chega, isso já é e tudo vai acontecendo a partir disso. Porque, às vezes, o diferente que a gente nega, porque a gente não consegue, e a gente não consegue por causa do conteúdo kármico, também não existe culpa, tá? É assim,
A gente não consegue, a gente tem motivo para não conseguir, a gente tem que fazer um esforço para tentar entender o motivo e conseguir. Às vezes o novo, o transformador, o que vai nos fazer feliz é alguma coisa que à primeira vista a gente nega, porque não consegue aceitar aquela diferença, aquele diferente. E o novo é sempre diferente. E quando a gente não se esforça para aceitar o novo e conviver com o novo, a gente está fechando a porta para algo que pode nos fazer feliz. E é por isso que não dá para fazer isso, entende? Faz sentido, assim, né? Não quero, isso é diferente demais, eu não consigo aceitar isso. Mas talvez seja isso que traga para dentro da sua vida o negocinho que estava faltando para você ser completamente feliz. E aí, né, não se pode fechar a porta. É isso. Já peguei carona nessa última. Viver assim é uma aventura, mas é muito legal. Sim. É isso. Perfeito, Guida. É sempre muito aprendizado. É uma delícia. Tenho só a agradecer, né, toda essa contribuição a todo mundo do Três Pontos. E aí ficar com você, né? Que perante essa nossa conversa, né? Que você pode fazer por você, porque só você vai poder fazer. Que você precisa aceitar, quais diferenças você precisa integrar na sua vida, quais 3 pontos você vai fazer por você. E a gente segue juntos. Obrigada de novo, Guida, e caminhamos. Obrigada. Tchau, querido. Sempre um prazer, viu? Obrigada. Tchau, pessoal. O canal 3 Pontos foi oferecido por AV Capital, mais que um banco, uma solução, um relacionamento. E Sunset, nossa melhor análise é feita por você.